Oi, gente, mais um vídeo sobre o cangaço. Muitas das vezes eu não quero falar sobre o cangaço, mas acontece que às vezes eu assisto a alguns vídeos no YouTube, né? E então as pessoas ainda ficam, né? E talvez continuem ficando naquela questão, como foi o sumiço de Virgulino, né? Quando eu me posicionei em relação a Virgulino, muita gente me criticou, né? Eu não gostaria de fazer vídeos de trabalho sobre cangaço, eu não tinha a menor ideia de fazer. Por quê? Porque não me interessava uma matéria que eu não dava crédito, muito embora eu tenha pessoas que foram combatentes do cangaço. Muito embora eu tive um tio morto por Virgulino Ferreira da Silva Lampião, vulgo Lampião, rei do cangaço, né? Mas eu nunca tinha dado atenção para isso, porque não nos interessava. A mim também não, nem aos meus antepassados não interessava, mas a vida de Virgulino foi uma coisa que passou, digamos assim, uma nuvem negra lá em Floresta do Navio, em especial em Nazaré do Pico, naquela região de Mata Grande, Matinha, Daema, por ali. O Virgulino nasceu entre os municípios de Floresta do Navio e de Serra Talhada, Vila Bela. Então, as histórias do Virgulino não nos interessavam, certo? Mas surgiu um Paulo Gastão. Paulo Gastão, que ele me pede, né, para fazer alguns comentários. Vera, você pode falar sobre cangaço, porque sua família, aliás, desculpa aí, teve muita ligação, você tem muita história para contar. Mas como contar história se nós havíamos apagado a história do Virgulino, não nos interessava mais. Eu digo não nos interessava porque o meu tio, Isaías Ferraz Nogueira, Manuel Neto, Odilon, essas pessoas, são muitos os nomes, Ercílio, ninguém queria falar, né? Mas surgiu essa oportunidade. Então, a grande questão foi, por exemplo, Manuel Neto mesmo perseguiu muito o Virgulino, né? Muito. Foi um dos ferrenhos, né, perseguidores de Virgulino. Virgulino não, ele podia ter medo de todo mundo, em especial ele tinha medo de Manuel Neto, ele chamava Mané Fumaça, né? Então, a nossa história tem essa trajetória. Bom, mas então, o que é que ocorre? Depois que o Virgulino foi para a Bahia, né, saiu de Pernambuco, expulso lá de Nazaré, da região, ele disse que queria tocar fogo em Nazaré, não conseguiu, ele foi expulso pelos nazarenos, né? Quando eu falo nazareno, gente, envolve a nossa família e outras famílias também, que fizeram ali, construíram uma espécie de... a Vila de Nazaré é uma espécie de forte, porque Lampião queria tocar fogo em Nazaré. Porque, gente, Lampião era um psicopata. Agora, aquela época, não se estudava por esse viés. Ninguém empregava o termo psicopata, até porque muita gente acredita que Lampião era uma coisa assim... tinha o dom de se esconder, de ter proteção, essas coisas. Gente, o psicopata é exatamente o Virgulino, o tipo serial killer, né? Eles são muito ardilosos, eles são muito de astuciosos, né? E desde cedo que o Virgulino já mostrava que era uma pessoa com uma personalidade, né, psicopática, mas, conforme eu digo, a psicopatia só foi estudada mais em larga escala de pouco tempo para cá, certo? Então, antes não se conhecia, assim, digamos, como funcionavam as mentes. Hoje é possível se entender que até através de exames, né? Exames da cabeça,
pode-se saber e detectar determinadas patologias. Se bem que a psicopatia não é uma doença, é um comportamento, né? Mas, segundo a doutora Ana Beatriz, eu não estou com o livro dela aqui agora, mas a doutora Ana Beatriz diz que é um comportamento, é um tipo de personalidade e que essas pessoas não têm empatia, já nascem assim, né? Já nascem com o sistema límbico que não funciona. Então, o Virgulino era isso. Agora, não é uma coisa assim de você estar vendo tantos psicopatas, tal qual o Virgulino, o Lampião, tal qual existem alguns outros, né, na história, como Hitler, como o Nero, né? Isso a gente vê na história pelo que eles praticavam, as ações praticadas, são as ações deles que vão mostrar, né? São realmente perigosos e eles são dominadores, como Napoleão Bonaparte, né? Então, isso não é incomum, entre aspas, né? Mas a percentagem, segundo a doutora Ana Beatriz, eu vou citar os números dela, certo? Ela diz que em torno de 3% na população mundial, que são psicopatas do tipo Virgulino, digamos. Ela não falou em Virgulino, claro, né? Serial killer, né? Mas ela vai mostrando aquelas pessoas, né? Que foram detectadas assim, como pessoas com o, digamos, desvio de personalidade de conduta. Por que desvio? Porque o normal é a pessoa ter empatia. O normal, né, é a pessoa ser uma pessoa que convive em sociedade. Virgulino não convivia em sociedade. É muito engano de quem diz que ele era uma pessoa que assim, ele se dava bem. Não, quando ele vai querer alguma coisa de alguma pessoa, os psicopatas, eles realmente sabem, digamos assim, cercar aquela pessoa com suas atenções, mas sempre com o intuito de sair lucrando, de sair, de ter proveitos desse relacionamento. Não é amizade, é relacionamento, entre aspas, né? Eles estão já fazendo aquilo para poder se beneficiar, certo? Mas isso aí, quem quiser, isso vai estudar. Então, vejamos o fim de Lampião. Qual foi o fim de Lampião? Lampião passou mais de 2 décadas, exatamente. Vejamos, aquela época do Virgulino não era fácil se localizar os psicopatas. Hoje nós temos um caso que eu vou citar agora atualmente, hoje, 18 de março de 2024, 2 pessoas que fugiram do presídio de segurança máxima e não estão sendo localizados com avião, drone, inteligência das polícias, né? Imagina, gente, como não foi difícil para os sertanejos lidarem com Virgulino, com Lampião. As polícias, né, as volantes, eles chamavam de macaco, né? Mas as volantes não tinham condição nenhuma. Hoje, atualmente, com carro blindado, com tudo, a gente sabe que eles são essas pessoas, né? Eu falei desses dois personagens que fugiram do presídio aqui do Rio Grande do Norte, e ninguém está localizando, né? Imagina isso há quase 90 anos atrás. Não dava, gente, entendam, não dava, certo? Agora, vamos para o que eu quero falar exatamente. O ponto que eu quero falar neste vídeo é o sumiço de Lampião, né? Muita gente atribui realmente que foi o Tenente João Bezerra. Na verdade, o Tenente João Bezerra, tá aqui o livrinho, certo? O Tenente João Bezerra, digamos, ele arquitetou aquele plano para chegar em Angico, certo? Ele fez isso, né? E fez isso com muita, digamos assim, perspicácia, né? Planejou tudinho, né? Mas o Tenente João Bezerra colocou a mão em cima do Virgulino? Não, ele queria. Ele disse, ninguém atira, né? Está na literatura, né? Porque naquela época não houve perícia nenhuma, né? Nem de bala, nem de rifle, nem de mouse, nem de nenhum revólver, de nada, nem do local, nada,
certo? Aí ele disse, antes, ninguém atira. Mas acontece que um dos soldados, na hora que viu que estava bem próximo àquele, lá em Angico, e que Virgulino estava ali, o Lampião, ele, no desespero, claro, né? Ele atirou. Era soldado, devia ser uma pessoa destemida, disposta, preparada. Gente, aqueles soldados, praticamente, eles não tinham muito preparo. Eram pessoas que entravam nas volantes porque tinham que se defender também, certo? E também ingressavam nas volantes, nas forças volantes, nas polícias, conforme houve nos outros estados, Pernambuco, Alagoas, que é a cidade dele, né? Ele é pernambucano, mas ele morava lá na época, né? Sergipe, Bahia, todos estavam em perseguição do Virgulino, do rei do cangaço, que estava devastando os sertões, né? Certo? Agora, o que é que acontece? Quando ele disse que ninguém atirasse, tudo bem, ordem é ordem, só que o policial atira, né? E nessa hora vai ocorrer aquele tiroteio. Ninguém sabe ainda como é que estava aquela organização, nem vai saber nunca ali, do Virgulino em Angico. O que o Virgulino queria fazer, o pessoal diz, porque ele queria sair do cangaço, ele queria ir para Minas Gerais, queria constituir uma família em outro estado. Só que o Virgulino já estava com quase 42 anos, gente. Ele com fome, sede, entre balas, né? E o Virgulino, ele não tinha coxo, aleijado de um pé, cego de um olho, doente, né? Imagina, comendo muita rapadura, comendo certamente carne salgada, essas coisas todas. Então, não era uma vida como as pessoas acreditam que era uma vida boa. Não, era uma vida de bandoleiro, de matador, perigoso, né? Que podia morrer a qualquer hora. Ele sabia disso, que ele podia morrer a qualquer hora, tanto que ele vivia se escondendo em grupos. Ele formava aqueles grupos e ele comandava em parte, sim, porque ainda hoje socorre, né? Quem vive no crime, no mundo do crime, se junta com os outros, assim como quem vive nas drogas junta-se com os outros, tudo formam os seus pares, né? Por quê? Porque vivem daquilo e vivem naquilo e para aquilo, certo? Então, o Virgulino, ele já estava muito, assim, decaído, né? E dizem que ele queria reunir aquele pessoal dele, né, que eram os grupos, né, e para ir para outro estado, o que, na verdade, ele pode até ter pensado isso, né, mas a possibilidade era muito difícil, muito remota de Virgulino deixar a vida dele. Primeiro, mesmo ele tendo roubado muito, tendo ouro, como o pessoal disse, que ele tinha quilos e quilos de ouro, né, tinha tudo, mas como é que ele ia sobreviver no outro estado? Se ele tinha a personalidade psicopática, né? E se ele era uma pessoa que o desejo do Virgulino era um desejo, não era assim, ele sempre queria estar matando, porque ele tinha essas coisas de matar, matar, matar. Ele saciava-se matando, né? Fazendo as pessoas de vítima, fazendo, todos praticamente eram vítimas já na sociedade, né? Mas sempre o que o Virgulino fazia era viver atirando, matando, roubando, né? Então, ele não iria para outro estado e ele não pararia de fazer isso, jamais. Bom, primeira possibilidade, né? Que ele, como psicopata serial killer, ele jamais se recuperaria. Não existe remédio para psicopata. Primeiro, porque não é doença, certo? Segundo, ele estava ali em Angico, acredita-se que sim, e eu tenho até um livro de um parente nosso que diz que viu o Virgulino, que ele foi morto ali. Agora, a questão da morte do Virgulino, essa daí que ficou esse mistério, mas mistério por quê? Porque não houve uma perícia, não interessava, certo? Acabou, certo? Com o Lampião acabou, o cangaço acabou, né? Agora, era o chefe, né? Então, Virgulino some, aí o cangaço vai sumindo também, praticamente. E algumas pessoas sobreviveram, foram para outros estados, sumiram, não falaram nada, etc, etc. Né? Então, mas a questão é, Virgulino estava lá na grota. Vejam só, não é gruta, é grota.
certo? Do Angico, lá em Sergipe, estado de Sergipe. Aí ele está ali naquele local. E os bandoleiros, os cangaceiros, né? Que eram cangaceiros. A gente põe bandoleiro, mas é cangaceiro, né? A denominação é cangaceiro. Então, ele estava ali. E havia o Zé Sereno, havia outras pessoas, inclusive o que eu vou falar, o Luiz Pedro, que era uma pessoa muito ligada ao Virgulino, tinha um relacionamento com o Virgulino, um relacionamento, gente, Virgulino também era pederasta. Ele era gay, certo? E ele vivia com o Luiz Pedro. O Luiz Pedro estava com a Maria. Dizem que havia um triângulo amoroso, mas isso a gente não pode provar, mas dizem que havia, certo? Agora, o Virgulino tinha uma promessa para com o Luiz Pedro, porque o Luiz Pedro, antes de entrar para o cangaço de Virgulino, quando ele entrou, aliás, para o cangaço de Lampião, do Virgulino, ele acidentalmente, dizem que acidentalmente, ele matou o irmão do Virgulino, né? Aí o Virgulino, o Luiz Pedro ficou meio apavorado assim, porque ele sabia a fera que era o Virgulino, né? Mas aí ele pediu desculpa, entre aspas, né? E o Virgulino aceitou, porque eles tinham esse idílio, que não é um idílio, era mais uma parceria, que eles eram bem entrosados, né? Virgulino como pederasta, né? E o Luiz Pedro era amante de Virgulino, gente. Qual é o problema de se discutir hoje sexualidade dentro do cangaço? Existia assim, os gays existiam, porque vivia uma comunidade só de homens, né? Principalmente o Virgulino, que só queria menininho, né? Virgulino, ele gostava dos menininhos. Ele dizia, ninguém mexa com meus meninos, né? Tem isso na literatura e nos jornais, certo? Então, o Virgulino tinha esse relacionamento com o Luiz Pedro. O Luiz Pedro, no dia 27 para 28, ele já estava lá em Angico, estava com o Virgulino, né, lá na Grota do Angico, e a Maria também. Logo cedo, a Maria sai para pegar um pouco de água, né? E o Virgulino fica com o Luiz Pedro. Aí é que vamos entrar no detalhe, fica com o Luiz Pedro, né? Quando rompe aquela questão do ataque do Tenente Bezerra, né? Quando o Tenente Bezerra vai atacar, o Virgulino sabe que ele está num lugar sem saída, porque aquele local é sem saída, certo? Existem os outros lugares para sair, mas ali era fechado onde ele estava, né? Não tinha como ele sair, né? Aí, o que acontece? A Maria saiu de manhã, entre aspas, quando ela saiu dali da grota, ela vai um pouco para o riacho, que tem um riozinho que eles ficaram perto de um riachozinho, certo? Riacho que não é um riacho, é assim, de época, certo? Vai pegar água, né? E o Virgulino fica com o Lampião, fica com o Luiz Pedro, né? Quando irrompe aquele troteio, aquela coisa, aí o Luiz Pedro só tem duas hipóteses, não há outra. Duvido que haja outra, né? O Luiz Pedro, só a primeira hipótese, minha, certo? Conclusão que eu cheguei, depois de analisar, de ver, verificar. Fui lá no local, conheço, certo? Então, o Luiz Pedro, provavelmente, vendo que estava no cerco, eles tinham um pacto amoroso de morrerem juntos. O Luiz Pedro atira na cabeça do Virgulino, na região frontoparietal. Aí o Virgulino fica ali, caído sobre a pedra, né? Essa é a primeira hipótese, certo? E o Luiz Pedro sai, corre, vai embora, certo? Passa pelo tiroteio e vai embora. Depois vai voltando, mas não chega para morrer junto com o Virgulino. A primeira hipótese é essa. A segunda hipótese é que quando o Luiz Pedro corre, certo? Mesmo que não tenha atirado no Virgulino, na cabeça do Virgulino, o Virgulino, as armas dele estão ali nas pedras, encostadas às pedras, porque ele nem se preparou. Gente, impossível o Virgulino não viver preparado para os ataques. Isso é impossível, né? Aí o que acontece? O Virgulino, a segunda hipótese minha, é que o próprio Virgulino aproveita para ele
seria preso, porque ele dizia que não seria preso. Ele dizia, gente, né? Aí ele próprio pega o revólver da Maria, que a Maria tinha um 38, todas as cangaceiras tinham um revólverzinho, que a Dada dizia que era uma bonequinha. Ai, meu 38 era lindo, eu arrumava, a Dada enchia a boca, que tinha um revólver e que era uma bonequinha que atirava. Ai, eu não atirava para matar não, mas se matasse, porque era outra psicopata, tá? Então, o Virgulino, na segunda hipótese minha, porque ninguém viu, certo? Ele mesmo atira na própria cabeça. Por quê? Porque o Virgulino, o psicopata, gente, eles têm isso, certo? Isso é de acordo com os estudos científicos, certo? O Virgulino atira na própria cabeça para não ser pego pelas polícias, né? Então, quando o Panta de Godói chega, que ele diz que desce ali, atira na Maria, veja como o Virgulino jamais sairia com a Maria para constituir uma vida em outro lugar. Ele jamais, quer dizer, ele poderia até ter pensado, mas eu acho difícil. E a Maria já estava morta, como é que o Virgulino saiu dali com a Maria, se a Maria foi morta? O Panta de Godói disse que atirou na Maria nas costas, depois na barriga, depois nas costas, depois corta a cabeça da Maria. Então, Maria acabou. Maria morreu, gente. Maria é morta. Acabou, agora é tarde. Tá? Então, e a outra hipótese é que, justamente essa, o Virgulino pega o revólver da Maria e atira na região fronto-parietal, né? E ele suicida-se, né? Não existem outras hipóteses. Não adianta ficar medindo, pegando, como eu vi, o pessoal pegando instrumentos lá para medir, fazendo a posição. Aqui ele estava aqui, aqui ele estava aqui. Gente, acorda, acorda, acorda. Que tecnicamente, né, se você analisar, né, você vai entender que quando o Panta se aproximou do Lampião, do Virgulino, ele diz, está nos depoimentos, que não fui eu quem gravou, certo? Ele disse, eu dei o segundo tiro, acabei de matar Virgulino Lampião. Então, o mistério, entre aspas, era o primeiro tiro. O primeiro tiro ou foi Luiz Pedro, ou foi o próprio Lampião. Não há outra hipótese, outras hipóteses, na minha concepção, certo? Agora, quem quiser ficar pensando que Lampião era um ser que saía voando, que desapareceu, foi para Minas Gerais, constituiu uma família com mais de 10 filhos. Gente, na corda, psicopata, não é assim. Psicopata não tem essa capacidade de mudar a personalidade que já vem, é nata, certo? Já vem dele, dele, ele não muda, ele não muda. Aí nós vamos para a história de Lázaro, que Lázaro cometeu os mesmos crimes, o bandido da luz vermelha, que também matava, era estuprador, matava, degolava. E assim, gente, a gente vai vendo, digamos, uma outra psicopata aí, Susana von Richthofen também, que matou o pai e a mãe, mandou matar, ela mesma não matou. Por falar nisso, teve uma pessoa que disse assim, a psicopata age sozinho. Não é verdade, seu Aderbal. Não é verdade, certo? Você depois até mudou de opinião, tá? Porque quando eu disse que era psicopata, ele disse, Aderbal, disse, porque ela não sabe nada do cangaceiro, ela nunca conversou com os cangaceiros. Gente, não precisa conversar, precisa entender das ações, precisa saber das ações da pessoa, certo? Para assim o juiz de direito digamos assim, quando chegasse na hora de penalizar uma pessoa, ele tinha que conhecer a pessoa. Não, gente, vai de acordo com os autos, vai de acordo digamos assim, os depoimentos das pessoas que viram, que assistiram ou que souberam. Aí essas pessoas são ouvidas, né, pelos delegados de polícia, certo? Hoje em dia temos até os técnicos em psicologia dentro dos fóruns, né? Então, tudo isso, atualmente, é coisa mais para cá, da década de 70, 80, né? Hoje em dia se escuta muitos psicólogos, os psiquiatras, para entender,
se aquela pessoa tem uma patologia ou se a pessoa cometeu aquilo dali, foi um momento de, assim, que a pessoa surtou. A gente vai estudando isso, gente. Então, no cangaço existe muita história, muita coisa que você não pode dar ouvidos a quem diz, eu sou escritor do cangaço. Não, é preciso também ser técnico, né? Entender da psicologia, entender da criminologia, entender do direito, entender de várias áreas, não é uma só, não é porque eu conversei, eu conversei com o Panta, eu tenho um depoimento dele, eu conversei com fulano, eu tenho um depoimento, eu conversei com Sila. Gente, a gente escuta, mas a gente tem que entender, quando coloca isso na linha das ciências, né? Que é justamente a gente estudar isso de acordo com, digamos, a psicologia, que é uma ciência que estuda as mentes humanas, tá? Então, a gente escuta, mas a gente não pode dizer que a pessoa escutou um tiro e que, eu acho, não tem achismo. Tem uma coisa que você precisa centrar nas matérias assim que eu diria, nas ciências, para poder justificar a sua tese, sua teoria. Então, a minha é que o Virgulino, o Lampião, o Rei do Cangaço, só existem duas possibilidades para ele ter sido morto ali, entre aspas, concretas, né? Porque muita gente ficou aí para lá divagando, né? A minha a primeira, o Luiz Pedro atira na cabeça do amante, que era Lampião, ou Lampião, como quiserem chamar, era um pederasta, vivia com o Luiz Pedro, certo? E ele prometeram um para o outro que morreriam juntos, né? Tanto que no cangaço não havia mulheres antes, né? O Virgulino não vivia essas coisas, como o pessoal diz com a Maria. Não, gente. A Maria era pano de fundo. Era pano de fundo para o machão, que de machão não tinha nada. Tinha assim, digamos assim, ele era gay. E ele era uma pessoa frustrada, entre aspas, né? Porque ele vivia no mato com determinadas, digamos assim, ele tinha fetiches também. Era um dos maiores fetichistas. Isso daqui que vocês estão vendo, isso aqui é fetiche, gente. Essas roupas, essas coisas é fetiche, tá? Ele queria ser mulher. Ele queria ser mulher. E queria ser homem ao mesmo tempo. Indefinido, certo? Agora, foi para o mundo do crime, entrou na história, tudo bem. Agora, não vou deixar de dizer, Virgulino deu cabo de si, ele próprio, a segunda hipótese ou a primeira, tanto faz, e junto com o Luiz Pedro morreriam juntinhos. Então, isso daí que eu queria falar, estou falando, tá, sobre o Rei do Cangaço, que era pedófilo, pederasta, gay, tudo isso. E mais alguma coisa, era matador, tá? Então, vou ficar por aqui, já falei bastante, e depois eu ponho mais vídeos.